Havia uma época em que Valíria não passava de uma terra esquecida nos confins de Essos. Os registros sobre os primeiros séculos da civilização valeriana são escassos. Grande parte do que sabemos hoje mistura história, tradição e lenda. Ainda assim, existe uma verdade amplamente aceita. Nos tempos antigos, os valerianos não eram reis, não eram conquistadores, não eram senhores de impérios e certamente não eram cavaleiros de dragões. Eles eram apenas pastores, homens e mulheres simples que conduziam seus rebanhos pelas encostas vulcânicas de uma península quente e montanhosa, localizada do outro lado da Baía dos Escravos. Naquele período, por volta de 5.000 anos antes da conquista de Aegon, o mundo pertencia a outros povos. O poderoso Império Gis dominava vastas regiões de Essos. Os Sarnori controlavam as grandes planícies. Os ancestrais dos Roinares prosperavam às margens do poderoso Rói. Diante dessas civilizações antigas, os valerianos pareciam insignificantes. Poucos poderiam imaginar que aqueles humildes pastores se tornariam os senhores do mundo. Mas então, algo aconteceu. Algo que mudaria o curso da história para sempre. No coração da península, erguia-se uma cadeia colossal de vulcões conhecida como as 14 Chamas, montanhas fumegantes, rios de lava, um lugar onde a própria terra parecia viva. Foi entre essas montanhas de fogo que os pastores valerianos fizeram uma descoberta extraordinária: ovos. Grandes ovos cobertos por escamas duras como pedra, abandonados entre o calor sufocante dos vulcões, e foi o próprio calor das 14 chamas que os despertou, um a um. Os ovos começaram a eclodir, e aquilo que emergia deles superava qualquer história já contada. Dragões. Criaturas aladas capazes de dominar os céus, bestas que carregavam o fogo em suas gargantas, monstros tão poderosos que pareciam ter sido criados pelos próprios deuses. Mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir, pois de alguma forma os valerianos conseguiram fazer aquilo que nenhum outro povo havia realizado. Eles não apenas encontraram os dragões, eles os dominaram. Segundo antigas tradições, isso teria sido possível graças ao uso de técnicas mágicas ensinadas por um povo misterioso que há muito já havia desaparecido do mundo. Tais conhecimentos teriam sido combinados com antigos feitiços e fornos mágicos de ligação, permitindo aos valerianos estabelecer um vínculo único com os dragões. E foi nesse momento que tudo mudou. A sorte dos valerianos, o destino dos dragões e o futuro do próprio mundo. Com o passar do tempo, os recém-formados senhores dos dragões aperfeiçoaram cada vez mais suas técnicas de controle e ligação. Ao mesmo tempo, treinavam suas criaturas para a guerra, geração após geração, até transformá-la nas mais eficientes, mortais e devastadoras máquinas de combate que o mundo já havia testemunhado. E a partir daquele momento, o próximo passo para os valerianos era praticamente inevitável. Os senhores dos dragões voltaram seus olhos para além das fronteiras de sua península natal. Afinal, mais terras significavam mais riqueza, mais influência, mais recursos e mais poder, fazendo com que abandonassem de vez a antiga vida de pastores. Assim teve início a expansão valeriana. Primeiro veio a completa submissão das terras da península, depois a consolidação de sua autoridade sobre toda a região. E no centro desse novo poder ergueu-se Valíria, a cidade que se tornaria a capital de um império destinado a moldar a história do mundo. Um assentamento diferente de qualquer outro já visto, e talvez diferente de qualquer outro que jamais voltaria a existir. Suas torres monumentais elevavam-se em direção aos céus, como se tivessem sido criadas por magia, enormes estruturas de pedra trabalhadas que lembravam flores gigantescas desabrochando sobre a paisagem, obras construídas através de técnicas muito além da compreensão dos arquitetos e escultores comuns. No topo dessas torres, dragões de inúmeros tamanhos repousavam ou cruzavam os céus em voos majestosos. Subiam e desciam pelas correntes de ar aquecido provenientes das 14 chamas, como verdadeiros reis do firmamento. A cidade também era adornada por incontáveis estátuas e monumentos que pareciam desafiar as próprias leis da natureza. Entre eles encontravam-se imensas esfinges negras, criaturas de pedra cujos olhos de esmeralda e rubi observavam silenciosamente
as ruas da capital. E sob as sombras das grandes torres escondidas em profundas forjas e oficinas, trabalhavam artesãos cujos talentos pareciam quase sobrenaturais. Ali era produzida a maior joia do arsenal valeriano, o lendário aço valeriano, escuro como a noite, leve como nenhuma outra liga metálica conhecida, afiada a um nível quase impossível, uma arma superior aos aços comuns em todos os aspectos imagináveis. Mais resistente, mais leve, mais durável e incomparavelmente mais eficiente para cortar e perfurar. Com a ascensão da civilização valeriana, a península sob seu controle passou a ser conhecida como as Terras do Sempre Verão, uma região onde fogo, calor, luz solar e a atividade vulcânica dominavam a paisagem, um lugar cujo clima permanecia agradável e ameno mesmo durante os invernos mais rigorosos do mundo conhecido. Mas o acontecimento que melhor simboliza a ascensão de Valíria ao poder e à glória foi, sem dúvida, a série de conflitos travados contra um antigo rival do outro lado da Baía dos Escravos, o Império Giscari. Até então, a maior potência daquela parte do mundo, a oeste das Montanhas dos Ossos. Por volta de 5.000 anos antes dos acontecimentos das Crônicas de Gelo e Fogo, durante os primeiros séculos da expansão valeriana, os governantes de Guise já foram capazes de perceber claramente o perigo que surgia no horizonte. O crescimento constante do poder dos Senhores dos Dragões era impossível de ignorar. Por esse motivo, a iniciativa dos primeiros confrontos partiu dos próprios Giscari. Temendo o avanço de Valíria, eles iniciaram a Primeira Guerra Giscari, numa tentativa de conter os valerianos dentro de sua própria península. O objetivo era simples: impedir sua expansão, bloquear seu crescimento e evitar que se aproximassem do território imperial de Guise. Ao todo, as antigas legiões Giscari marcharam contra Valíria em 5 ocasiões diferentes, 5 guerras, 5 tentativas de destruir o novo poder emergente e 5 fracassos. Os Giscari jamais conseguiram superar os valerianos, principalmente por 2 motivos. O primeiro era o aço valeriano, muito superior a qualquer aço convencional e infinitamente mais avançado do que o bronze que compunha boa parte das armas e armaduras utilizadas pelo antigo Império de Guise. O segundo motivo eram os dragões, as terríveis bestas aladas que transformavam os campos de batalha em verdadeiros infernos. Do alto dos céus, despejavam fogo sobre exércitos inteiros, quebravam formações, destruíam muralhas e espalhavam terror por onde passavam. A cada nova guerra, os valerianos não apenas repeliam as invasões Giscari, eles avançavam, conquistavam novas terras e incorporavam mais uma parcela do território imperial de Guise aos seus próprios domínios, até que finalmente, durante a quinta e última dessas guerras, por volta do ano 4700 antes da conquista, os valerianos finalmente decidiram eliminar de uma vez por todas a ameaça representada por Guise. Após séculos de conflitos, invasões e rivalidade crescente, os Senhores dos Dragões concluíram que nenhuma paz verdadeira seria possível enquanto o coração do Império Giscari continuasse a bater. E assim partiram para a ofensiva final. Os exércitos valerianos atravessaram as fronteiras do Império e avançaram diretamente contra sua joia mais preciosa, Velha Guise, a lendária capital que durante milênios havia sido o centro político, militar e cultural de uma das maiores civilizações do mundo. Mas naquele dia todo seu esplendor mostrou-se insuficiente. Os dragões vieram dos céus e a Velha Guise ardeu. A cidade foi incendiada, devastada e completamente apagada do mapa pelos Senhores dos Dragões. Os poucos sobreviventes do massacre não encontraram misericórdia. A vasta maioria foi acorrentada, colocada a ferros e enviada para Valíria, onde passariam o resto de suas vidas miseráveis servindo como escrava. Por fim, para garantir simbolicamente que o antigo rival jamais voltaria a se erguer, os conquistadores salgaram as terras dentro e ao redor da antiga capital Giscari. Nada deveria crescer ali novamente. A destruição da Velha Guise marcou o fim definitivo do antigo império, mas seus efeitos se mostraram muito mais profundos do que uma simples conquista territorial. As 5 guerras Giscari moldaram profundamente a própria identidade da civilização valeriana. Foi durante esse período que os valerianos desenvolveram seu gosto pela expansão constante e pela conquista de novos territórios. Foi também após a derrota de Guise que a Cidade Franca adotou em larga escala a instituição das
escravidão, incorporando aos seus costumes uma prática que havia sido amplamente utilizada pelo próprio Império Giscari. As consequências culturais também foram profundas. Com o desaparecimento de Giz como potência independente, a antiga língua Giscari começou lentamente a perder seu espaço. Gradualmente, o Alto Valeriano, idioma oficial da Cidade Franca, passou a dominar a administração, o comércio e a diplomacia da região. Embora a velha língua continuasse influenciando fortemente os dialetos falados nas antigas cidades Giscari, seu uso em sua forma pura acabaria sendo abandonado com o passar dos séculos. Quanto aos poucos sobreviventes livres que escaparam da destruição da velha Giz e não foram mortos nem escravizados, muitos abandonaram Essos. Atravessando o Estreito Giscari, estabeleceram-se em uma grande ilha onde fundaram a cidade da Nova Giz, uma sucessora espiritual da antiga capital imperial, uma tentativa de preservar as tradições de um povo derrotado, mas que jamais conseguiria alcançar o tamanho, a riqueza ou influência que a velha Giz possuíra em seu auge. Com a derrota definitiva dos Giscari e a incorporação de seu antigo império aos domínios da Cidade Franca, os valerianos estavam finalmente prontos para dar início a uma nova etapa de sua história, a conquista do mundo. Dos desertos vermelhos às grandes planícies de Essos, praticamente todo o continente figurava nos planos de expansão dos Senhores dos Dragões. Os próximos passos dessa marcha imperial ocorreriam em direção ao oeste, e durante esse processo os valerianos perseguiriam dois objetivos principais. O primeiro era a captura de escravos. Milhares deles, homens, mulheres e crianças, eram levados para Valíria, onde seriam forçados a trabalhar nas profundezas das minas localizadas sob as 14 chamas. Ali extraíam metais preciosos, gemas raras e riquezas incontáveis destinadas a aumentar ainda mais a prosperidade de seus senhores. Poucos sobreviviam por muito tempo. A maioria trabalhava até a morte. Afinal, na Cidade Franca, a vida de um escravo era considerada barata e facilmente substituível. O segundo objetivo era a construção de uma das maiores obras de engenharia da história, as lendárias estradas valerianas, imensas vias de pedra negra fundida, retas como flechas durante quase toda a sua extensão. Estradas que invariavelmente convergiam para a capital imperial, como veias levando sangue ao coração de um organismo gigantesco. Por meio delas, exércitos, mercadores, colonos e administradores podiam atravessar vastas distâncias com uma eficiência sem precedentes, e por onde essas estradas passavam, novas cidades e colônias surgiam. A próxima grande civilização a chamar a atenção dos valerianos seria a dos Roinares, os povos que habitavam as margens do majestoso rio Rói e que haviam construído, ao longo de suas águas, algumas das cidades mais belas e prósperas do mundo conhecido. Durante muitas décadas e talvez séculos, valerianos e Roinares coexistiram em relativa paz. A partir de sua colônia de Volantes, fundada por mercadores, aventureiros e colonos na desembocadura do Rói, os valerianos preferiram concentrar seus esforços militares contra alvos mais vulneráveis, principalmente os assentamentos e cidades dos Ândalos, espalhados ao longo da costa ocidental de Essos. Incapazes de enfrentar os dragões e os exércitos da Cidade Franca, os Ândalos foram lentamente empurrados para trás, travando uma retirada sangrenta. E quando perceberam que sua derrota era inevitável, muitos decidiram abandonar Essos por completo, atravessaram o Mar Estreito e buscaram uma nova vida nas terras de Westeros, um lugar onde, ao menos por algum tempo, estariam livres da esmagadora superioridade militar dos Senhores dos Dragões. Ainda assim, para os governantes das cidades Roinares, a realidade tornava-se cada vez mais evidente. A guerra contra Valíria parecia apenas uma questão de tempo. O Império já os cercava por 3 dos 4 lados possíveis, e sua expansão não dava sinais de desacelerar. Ao mesmo tempo, acredita-se que navegadores, exploradores e aventureiros valerianos já cruzavam os mares mais distantes do mundo conhecido. Segundo algumas tradições, eles teriam alcançado a região onde mais tarde surgiria Vila Velha, antes mesmo da chegada dos primeiros homens. Ali, teriam estabelecido contatos comerciais com as chamadas raças antigas de Westeros
incluindo os Filhos da Floresta e os Gigantes. De acordo com os registros atribuídos ao Capitão Barth, os Valyrianos teriam se aventurado rumo a Westeros porque seus sacerdotes profetizaram que a ruína dos reinos dos homens surgiria em algum ponto das terras do Poente. Já o arquimestre Perestan apresentou uma interpretação diferente. Segundo ele, alguma tragédia de proporções colossais teria sido a verdadeira razão pela qual os Valyrianos, em determinado momento da história, simplesmente deixaram de navegar para Westeros. A partir de determinado momento, alguns estudiosos passaram a acreditar que esse misterioso acontecimento também teria sido a razão pela qual os Valyrianos jamais tentaram incorporar Westeros ao seu império. Seja qual for a verdade, o fato é que a atenção da Cidade Franca permaneceu voltada para Essos. E não demoraria muito até que uma nova guerra começasse. Após a conquista da costa ocidental do continente, as tensões entre Valyrianos e Rhoynares cresceram rapidamente. O conflito teve início por volta do ano 950 a.C. da conquista, quando os Senhores dos Dragões passaram a enxergar as cidades de Rhoy como uma ameaça real aos seus interesses comerciais e à prosperidade de seu império. Como tantas outras vezes na história valeriana, a solução encontrada foi simples: a conquista. Em conformidade com a natureza expansionista e agressiva da Cidade Franca, teve início uma longa série de confrontos que ficaria conhecida como as Guerras Rhoynares. Durante décadas, os combates ocorreram de forma fragmentada, pequenas campanhas, conflitos localizados, escaramuças espalhadas ao longo do curso do grande rio Rhoy. Mas tudo isso serviria apenas como prelúdio para uma guerra muito maior, uma guerra que decidiria o destino de toda a civilização Rhoynar, a chamada Segunda Guerra das Especiarias. Por volta do ano 700 antes da conquista, a situação atingiu seu ponto crítico. A colônia valeriana de Volantis apelou diretamente por ajuda à Cidade Franca, e Valíria respondeu. Forças militares foram mobilizadas, exércitos foram reunidos, dragões foram convocados. Uma poderosa coalizão valeriano-volantina iniciou sua marcha rio acima com um único objetivo: atacar e destruir a cidade-estado de Chroyane, a mais importante e prestigiosa entre todas as cidades da civilização Rhoynar. O domínio de Garin o Grande, uma figura lendária, um guerreiro cuja reputação se espalhava por todo o continente. Diante da ameaça, Garin realizou algo extraordinário. Convocou uma aliança sem precedentes entre os povos do Rhoy. Não apenas os homens de Chroyane atenderam ao chamado. Guerreiros vieram de inúmeras outras cidades Rhoynares. Quando a coalizão finalmente se reuniu, cerca de 250 mil homens encontravam-se sob o comando de Garin. Aquela seria a última grande tentativa de deter os Senhores dos Dragões, e por um breve momento, pareceu que ela poderia ser bem-sucedida. Os Rhoynares conquistaram vitórias impressionantes nas batalhas de Valessar e Volontaires. Um exército de aproximadamente 100 mil soldados foi derrotado e, mais impressionante ainda, 2 dragões tombaram em combate. Um feito quase inimaginável. Mas apesar de toda a sua coragem e determinação, os Rhoynares enfrentavam uma força que parecia impossível de conter. Os Senhores dos Dragões eram simplesmente imparáveis. No fim, Garin foi derrotado. As águas do grande rio Rhoy tornaram-se vermelhas com o sangue de seus homens. Milhares pereceram, milhares foram capturados, e o próprio príncipe acabou aprisionado. Os vencedores o colocaram em uma gaiola dourada, transformando-o em objeto de escárnio e humilhação diante de seus conquistadores. Conta-se, porém, que o Rhoy ainda não havia pronunciado sua última palavra. Uma gigantesca onda ergueu-se das águas do rio e avançou contra os invasores. Dragões e cavaleiros valerianos foram arrastados para a morte, mas nem mesmo isso foi suficiente para alterar o resultado da guerra. Mais uma vez, Valyria triunfara, e toda a porção ocidental de Essos agora encontrava-se sob sua influência. Foi nesse momento que a Cidade Franca alcançou o ápice de seu poder. Quase toda a extensão de Essos, situada a oeste das Montanhas dos Ossos, encontrava-se submetida à sua autoridade. Inúmeras cidades reconheciam a supremacia dos Senhores dos Dragões, muitas delas conectadas pelas lendárias Estradas do Dragão,
que cruzavam continentes e ligavam os mais distantes territórios ao coração do Império. A capital passou a receber um fluxo constante de riquezas, conhecimentos, tradições, crenças e povos oriundos de todas as partes do mundo conhecido. Foi por isso que Valíria passou a ser chamada de Cidade Franca, um lugar singular, um local onde, apesar da brutalidade das conquistas imperiais e da mancha permanente da escravidão, a diversidade florescia como em nenhum outro lugar do mundo. Homens e mulheres de inúmeras origens conviviam em suas ruas, mercadores, artífices, soldados, sábios, escravos e nobres. Povos de culturas completamente diferentes encontravam seu espaço sob a sombra das torres negras da Cidade Franca. Ali podiam ser vistos os misteriosos homens tigrados de Sofórios, os densamente peludos habitantes das regiões mais remotas, povos oriundos das antigas cidades Giscari e até mesmo ândalos que permaneceram em Essos em vez de fugir para Westeros. Toda a diversidade do mundo conhecido parecia convergir para Valíria, e essa pluralidade podia ser observada inclusive na esfera religiosa. Os valirianos possuíam seus próprios deuses, embora os nomes da maioria deles tenham se perdido ao longo dos séculos. Restaram apenas algumas poucas exceções preservadas pela memória histórica. Ainda assim, a Cidade Franca não exigia que os povos conquistados abandonassem suas crenças. Praticamente todas as religiões encontravam abrigo dentro de Valíria. Templos estrangeiros podiam ser erguidos livremente. Sacerdotes podiam realizar seus cultos sem medo de perseguições. Conversões forçadas eram raras. E essa pluralidade também se refletia na forma como o Império era governado. Apesar de seu imenso poder, Valíria não era um reino, também não era um império governado por um único monarca. Na prática, a Cidade Franca constituía um domínio oligárquico. Não havia reis, não havia imperadores. O poder supremo encontrava-se nas mãos de um conselho composto pelas 40 mais poderosas famílias de senhores dos dragões, as lendárias 40 famílias. Cada uma delas alegava descender diretamente dos antigos valirianos que primeiro encontraram os dragões entre as 14 chamas e estabeleceram com eles os laços que mudariam o destino do mundo. Entre essas 40 famílias encontrava-se uma casa que, séculos mais tarde, se tornaria a mais famosa de toda a história valeriana, os Targaryen. Entretanto, durante o auge da Cidade Franca, eles estavam longe de ocupar uma posição de destaque. Embora fossem respeitados como uma das famílias de sangue valeriano, não figuravam entre as mais influentes nem entre as mais poderosas. Na realidade, a política valeriana era dominada por duas grandes famílias rivais que disputavam constantemente a supremacia dentro do conselho. Ambas buscavam ampliar sua influência, atraindo para sua causa o apoio das demais casas de senhores dos dragões. Alianças eram formadas, favores eram negociados, intrigas eram tramadas e a luta pela hegemonia jamais cessava. Em termos mais práticos, os lordes das 40 famílias frequentemente elegiam governantes temporários, conhecidos como arcontes. Esses magistrados recebiam autoridade por períodos limitados de tempo e tinham a responsabilidade de conduzir os assuntos mais urgentes do Estado. Em geral, eram escolhidos para liderar grandes campanhas militares, administrar situações de crise ou coordenar questões que exigiam decisões rápidas e centralizadas. Mas a política não era o único aspecto que tornava Valíria única. Muito além de sua ligação com os dragões, os valerianos também eram conhecidos por praticar formas de magia que, nos dias atuais, seriam consideradas abominações. A magia valeriana girava em torno de dois elementos fundamentais, sangue e fogo. Segundo inúmeros relatos, ambos eram empregados em praticamente todos os aspectos da sociedade, desde a construção de fortalezas monumentais e torres impossíveis até a fabricação do lendário aço valeriano. Poucas civilizações da história estiveram tão profundamente conectadas às artes arcanas quanto a Cidade Franca, e os valerianos jamais demonstraram receio diante do desconhecido. Pelo contrário, frequentemente ultrapassavam limites que outros povos sequer ousavam imaginar. Diversas lendas afirmam que eles manipulavam a carne de homens e animais através de rituais e experimentos arcanos. O objetivo era criar criaturas híbridas e monstruosas, quimeras assassinas, moldadas segundo a vontade de seus criadores. Algumas teriam sido desenvolvidas para fins militares,
Outras, segundo rumores mais sombrios, teriam surgido apenas como entretenimento para uma elite acostumada a brincar com forças que nenhum ser humano deveria controlar. Os artefatos mágicos produzidos pelos Valyrianos também se tornaram lendários. Entre eles estavam os grandes cornos de guerra utilizados para controlar ou influenciar criaturas aladas, objetos cujo funcionamento permanece envolto em mistério até os dias atuais. Havia ainda as famosas velas de obsidiana retorcidas, confeccionadas a partir do material que os Valyrianos chamavam de vidro de dragão. Essas velas possuíam propriedades extraordinárias. Acreditava-se que permitiam a comunicação entre pessoas separadas por distâncias impossíveis. Dois operadores podiam conversar como se estivessem frente a frente, mesmo estando em extremos opostos do mundo, mas suas capacidades não terminavam aí. As velas também eram associadas à invasão dos sonhos dos mortais. Por meio delas, magos experientes poderiam enviar visões magníficas, revelações proféticas ou pesadelos aterradores à mente de indivíduos distantes. Era apenas mais uma demonstração de que, em Valíria, os limites entre realidade e magia eram muito mais tênues do que em qualquer outro lugar do mundo conhecido. Em seu auge, o Império Valyriano alcançou proporções que poucas civilizações na história poderiam sequer sonhar em igualar. Seus domínios estendiam-se desde o extremo noroeste de Essos, banhado pelas águas do Mar Estreito, até as fronteiras do Mar Dothraki e do Deserto Vermelho. Essas últimas regiões, consideradas excessivamente áridas, remotas e pouco atrativas, marcavam os limites naturais da expansão valeriana para o leste, mas mesmo sem avançar além delas, a extensão de suas possessões era colossal. Os Senhores dos Dragões também mantinham controle sobre antigas colônias Giscari situadas no norte de Sotorios. Entre elas destacava-se Basilisco, além de outras 3 colônias estabelecidas ao longo da costa do Cabo Weaver, assentamentos que acabariam fracassando com o passar dos séculos. Dentro de Essos, o domínio da Cidade Franca abrangia um número quase incontável de cidades, fortalezas, portos e assentamentos, grandes centros urbanos, pequenas comunidades, entrepostos comerciais e colônias militares, todos ligados direta ou indiretamente ao coração do Império. Entre essas possessões encontravam-se diversas das futuras cidades livres, incluindo Volantis, Lys, Mantares, Tolos e Elíria. Também estavam sob influência valeriana as antigas cidades Giscari, de Astapor, Yunkai e Mirin. Além delas, faziam parte da vasta esfera de influência do Império local, como Gozai, na Ilha dos Cedros, Arnoi, Sarmel, Sarroi, Essaria e inúmeras outras cidades cujos nomes hoje sobrevivem apenas em registros fragmentados e lendas esquecidas. Praticamente todo mundo conhecido sentia de alguma forma a presença da Cidade Franca e, no entanto, existia uma exceção notável. Enquanto Valíria expandia seu poder para o norte, para o oeste e para o leste, subjugando Ândalos, Giscari e posteriormente os Rhoynares, as terras de Westeros permaneciam relativamente intocadas pela máquina expansionista valeriana. As razões para isso são diversas e já foram discutidas anteriormente, mas seria um erro imaginar que os Senhores dos Dragões ignoraram completamente o continente ocidental. Mesmo sem tentar conquistá-lo, eles deixaram ali uma marca permanente, uma marca que sobreviveria à própria Cidade Franca. Essa marca surgiu em uma ilha vulcânica localizada na entrada da Baía da Água Negra, uma das maiores e mais importantes enseadas de Westeros. Ali, os valerianos ergueram uma construção ao mesmo tempo magnífica e inquietante, uma fortaleza destinada a servir como posto avançado mais ocidental de todo o Império, o último bastião da Cidade Franca antes do desconhecido Pedra do Dragão. A ilha havia sido ocupada por Valíria no ano 362 antes da conquista. Desde então, tornou-se a possessão mais distante da metrópole imperial. Graças à sua localização estratégica, a fortaleza passou a servir como principal base militar valeriana além do Mar Estreito. Era dali que partiam expedições, dali também que navegadores observavam as costas de Westeros, e era dali que os dragões da Cidade Franca mantinham vigilância sobre o extremo ocidente do mundo conhecido. Sua arquitetura exibia todas as características que tornavam os construtores valerianos únicos. Muito mais do que simples pedreiros ou arquitetos,
eles pareciam escultores de sonhos transformados em pedra. As muralhas eram feitas de rocha negra fundida. Torres sinuosas elevavam-se ao céu como colunas de fumaça solidificada. Dragões esculpidos emergiam das paredes, dos portões e das ameias. Era como se a própria fortaleza estivesse viva, como se gigantescas criaturas de pedra observassem silenciosamente o mar à sua frente. As ameias, torres e salões eram adornados por representações de inúmeras criaturas fantásticas e ferozes, bestas que pareciam ter saído diretamente das lendas mais antigas de Valíria. Tudo em Pedra do Dragão servia para transmitir uma única mensagem. Ali governavam os senhores dos dragões, e mesmo a milhares de quilômetros da Cidade Franca, sua presença permanecia tão imponente quanto sempre fora. Acreditava-se que a localização escolhida para a Pedra do Dragão não tenha sido fruto do acaso. A floresta foi erguida às margens do Monte Dragão, um vulcão extremamente ativo cujas chamas e rios de lava lembravam, em menor escala, as próprias 14 chamas da antiga Valíria. Para um povo cuja cultura, religião e magia estavam profundamente ligadas ao fogo, a lava e as forças vulcânicas, dificilmente existiria um local mais apropriado para estabelecer uma fortaleza. Durante séculos, Pedra do Dragão serviu fielmente aos propósitos para os quais havia sido construída, mas isso mudaria nos anos finais da Cidade Franca. No ano de 114 antes da conquista, Einar Targaryen, patriarca de uma das menores entre as 40 famílias de Senhores dos Dragões, abandonou Valíria e transferiu toda a sua casa para a Pedra do Dragão. A decisão surpreendeu seus contemporâneos e, para muitos, pareceu um ato de covardia. O motivo para tal mudança teria sido uma visão profética recebida por sua filha, Daenerys a Sonhadora. Segundo os relatos preservados pela tradição Targaryen, Daenerys sonhou com a destruição da Cidade Franca. Em suas visões, Valíria era consumida por fogo, fumaça e ruína. Einar acreditou na profecia e agiu, mas ao fazê-lo tornou-se alvo do desprezo de seus pares. Muitos dos grandes lordes valirianos zombaram da decisão dos Targaryen. Consideravam impossível que a maior civilização da história pudesse cair. Porém, eram os Targaryen e não seus críticos que haviam compreendido a verdade. Como os acontecimentos logo demonstrariam, outras famílias de sangue valiriano também estabeleceram-se nas proximidades de Pedra do Dragão. Os Velaryon já haviam construído sua sede na ilha vizinha de Derivamarca, muitos anos antes da chegada dos Targaryen. Mais tarde, os Celtgar fixariam residência na Ilha da Garra. Juntas, essas casas formariam os últimos remanescentes significativos da antiga presença valiriana no extremo ocidente do mundo. Mas apesar de toda a riqueza, apesar de todo o conhecimento dos dragões, das conquistas e da magia, existia uma verdade da qual nem mesmo os senhores dos dragões podiam escapar. Não há força neste mundo que dure para sempre, e isso também se aplicava a Valíria. O evento que colocou um fim à mais orgulhosa cidade que o mundo já conheceu é lembrado até os dias atuais como a Condenação de Valíria, um nome carregado de significado, pois muitos acreditam que aquilo não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma punição divina, um castigo destinado a uma civilização que havia se tornado excessivamente arrogante, um povo que se julgava superior a todos os demais homens, que dominava continentes, que moldava a própria vida através da magia e que aos poucos passou a enxergar a si mesmo como algo mais próximo dos deuses do que dos mortais comuns. Então chegou o ano 102 antes da conquista e o impossível aconteceu. A condenação começou aparentemente sem qualquer aviso. O chão sob os pés dos senhores dos dragões rachou, partiu-se, abriu-se, como se a própria terra estivesse sendo rasgada de dentro para fora. Das profundezas surgiram colunas de fogo e fumaça. As 14 chamas entraram em erupção simultaneamente. Torrentes de lava fervente foram lançadas aos céus. Montanhas explodiram, vales desapareceram e a própria península começou a se despedaçar. A Grande Valíria foi fragmentada em inúmeras ilhas cercadas por mares de magma e destruição. Nem mesmo os dragões conseguiram resistir. Acostumadas ao fogo desde o nascimento, as grandes bestas aladas encontraram algo muito além de sua capacidade de suportar. As explosões vulcânicas atingiram os céus com uma violência jamais vista. Dragões eram atingidos em pleno voo, seus corpos despencavam em chamas, caindo sobre a terra, devastada como se não fossem mais do que simples insetos. Enquanto isso,
O inferno parecia manifestar-se sobre a península do sempre-verão. Quando os tremores finalmente cessaram, a geografia da região havia sido alterada para sempre. Onde antes existiam montanhas, vales e cidades, surgiu um novo mar. Um lugar amaldiçoado que passaria a ser conhecido como o Mar Fumegante. Uma região onde névoas permanentes cobrem as águas, onde a fumaça nunca desaparece completamente e onde até o próprio mar parece hostil à vida. A violência da catástrofe foi tão extrema que as águas avançaram sobre a terra em questão de instantes. Grande parte das cidades que cercavam a capital foram simplesmente engolidas. Portos desapareceram, estradas sumiram, reinos inteiros afundaram sob as ondas. Apenas alguns poucos soldados sobreviveram, homens que estavam estacionados em torres construídas nos pontos mais elevados da região. Quando os vales e planícies ao seu redor desapareceram sob as águas, aquelas montanhas transformaram-se repentinamente em ilhas, e foi graças a isso que escaparam da destruição. Diz-se que, até os dias atuais, a condenação ainda governa as ruínas de Valíria. Poucos ousam aproximar-se da antiga península, marinheiros evitam suas águas, exploradores raramente retornam, e inúmeros relatos falam de criaturas monstruosas vagando entre os fogos das 14 chamas. Demônios, aberrações, coisas que jamais deveriam existir, seres que aguardam pacientemente por viajantes infelizes que se aproximem demais das ruínas do maior império que o mundo já conheceu. Com a súbita destruição da Cidade Franca, veio também uma consequência que poucos poderiam ter imaginado: a quase completa extinção dos dragões. As criaturas que haviam garantido a supremacia valeriana durante milênios desapareceram quase por completo em questão de horas. Apenas alguns poucos exemplares sobreviveram. Dragões cujos cavaleiros encontravam-se longe de Valíria quando a catástrofe aconteceu. E com eles, desapareceram também as famílias que haviam governado o mundo. O grande império, de uma hora para outra, deixou de existir. Seu centro político havia sido destruído, suas estradas já não possuíam um coração ao qual conduzir, suas colônias estavam isoladas e suas legiões encontravam-se sem comando, e seus senhores haviam perecido nas chamas. O resultado foi imediato. O mundo mergulhou no caos. Durante séculos, a simples existência de Valíria havia servido para manter inúmeras ameaças sob controle. Reis ambiciosos, cidades rivais, povos guerreiros, todos precisavam considerar a possibilidade de atrair a ira dos senhores dos dragões. Agora, porém, essa ameaça havia desaparecido, e sem uma força dominante capaz de impor sua vontade sobre o restante do mundo, aqueles que se julgavam fortes o bastante passaram a buscar tudo aquilo que desejavam conquistar. Foi nesse contexto que surgiu uma era marcada pela guerra, pela ambição e pela violência, uma era que ficaria conhecida como o Século de Sangue. Entre os povos que mais se beneficiaram da queda de Valíria estavam os Dothraki, originários das vastas estepes localizadas além das Montanhas dos Ossos. Esses cavaleiros nômades e criadores de cavalos iniciaram suas grandes migrações logo após a destruição da Cidade Franca. Pela primeira vez, enormes Calazares avançaram para o oeste, sem dragões para detê-los, sem império para enfrentá-los, sem uma potência capaz de unir seus inimigos. As antigas terras que haviam pertencido a Valíria tornaram-se alvo de seus ataques. Cidades foram saqueadas, reinos foram destruídos, civilizações inteiras passaram a viver sob a ameaça constante dos cavaleiros das estepes. O mundo havia mudado para sempre. Entre os poucos dragões que sobreviveram à condenação, um dos mais notáveis pertencia a Aurion, um senhor de sangue valeriano que se encontrava na cidade livre de Quorro quando a catástrofe aconteceu. Ao tomar conhecimento da destruição das grandes famílias da Cidade Franca, Aurion percebeu a oportunidade diante de si. Portador do velho sangue e montado em um dragão, reuniu um grande exército entre os sobreviventes valerianos espalhados pelo mundo. Então, tomou uma decisão ousada. Autoproclamou-se Imperador de Valíria, o primeiro e o único homem a reivindicar oficialmente tal título. Convencido de que poderia restaurar a antiga glória dos Senhores dos Dragões, Aurion marchou em direção às ruínas da Cidade Franca para tomar posse de seu suposto império. Mas ele jamais retornou. Aurion desapareceu, seu exército desapareceu, seu dragão também desapareceu, e nenhum deles voltou a ser visto novamente, como se as próprias ruínas de Valíria
os tivessem engolido. Mas Aurion não foi o único a escapar da destruição. Havia outros dragões sobreviventes, e os mais importantes de todos encontravam-se muito longe das 14 chamas, em Pedra do Dragão. 12 anos antes da condenação, Aenar Targaryen havia conduzido sua família para o exílio voluntário naquela fortaleza distante, obedecendo às visões de sua filha, Daenys, a Sonhadora. Por isso, quando o desastre finalmente aconteceu, os Targaryen sobreviveram, seus dragões sobreviveram e seu sangue também. As famílias que antes zombavam deles haviam desaparecido e, em um único dia, os Targaryen passaram de uma das menos influentes entre as 40 famílias para a mais poderosa casa de sangue valeriano ainda existente. Em Pedra do Dragão encontravam-se 6 dragões, mais do que qualquer outra família remanescente possuía, mais do que qualquer rei do mundo poderia sonhar em controlar. E foi assim que o destino começou a tomar forma. Não demoraria muito para que um descendente de Aenar surgisse, um homem destinado a mudar novamente a história, um homem chamado Aegon Targaryen. Partindo de Pedra do Dragão, ele atravessaria o Mar Estreito para forjar um novo reino através do fogo e do sangue, um reino que julgava digno da herança valeriana, digno dos dragões e do legado da Cidade Franca. Pois, embora Valíria tivesse desaparecido nas chamas da condenação, sua história ainda não havia chegado ao fim. Ela continuaria viva nas asas dos dragões, no sangue dos Targaryen e no império que surgiria do outro lado do mar, em honra à maior cidade, à mais poderosa civilização e ao mais extraordinário povo que o mundo já conheceu.